Fala galera, tudo de prótons para vocês. O nosso assunto agora é equilíbrio iônico, que é um equilíbrio que envolve íons. Para que a gente possa entender esses equilíbrios iônicos de forma adequada, antes a gente vai fazer uma revisão dos conceitos modernos de ácidos e bases. A gente vai começar do conceito mais antigo até chegar ao conceito mais atual e a gente vai começar falando da teoria de Arrhenius de ácidos e bases. Arrhenius diz que o ácido é uma substância que, em meio aquoso, ele reage com a água para formar o íon H3 ou mais. Em outras palavras, o ácido é uma substância que aumenta a concentração de H3 ou mais em meio aquoso. Para Arrhenius, a base é uma substância que, em meio aquoso, forma ou libera íon OH-. Então, a base de Arrhenius é a substância que consegue aumentar a concentração de OH- em meio aquoso. Uma teoria que é considerada mais abrangente do que a teoria de Arrhenius é a teoria de Bronsted-Lowry. Essa teoria diz o seguinte: para Bronsted-Lowry, o ácido é a substância que vai doar um proto-H+ em uma reação química. A base é a substância que vai receber o proto-H+ em uma reação química. No exemplo, quem está doando o proto-H+ é o HCl, portanto ele é um ácido de Bronsted-Lowry. A água está recebendo um proto-H+, é uma base de Bronsted-Lowry. Na reação inversa, o H3O+ está cedendo o proto-H+, ele é o ácido de Bronsted-Lowry, e o Cl-, o cloreto, está recebendo o proto-H+, ele é uma base de Bronsted-Lowry. A vantagem da teoria de Bronsted-Lowry em relação à teoria de Arrhenius é a não exigência de que você tenha OH- diretamente relacionados às bases. O cloreto, por exemplo, o Cl-, é classificado como uma base de Bronsted-Lowry. A teoria que é considerada a teoria mais completa, a teoria mais moderna também, é a chamada teoria ácido-base de Lewis. Lewis diz o seguinte: o ácido de Lewis é a substância que tem a capacidade de receber par ou pares de elétrons. E a base de Lewis é a substância que tem a capacidade de doar par ou pares de elétrons. Nessa reação, o H+ está recebendo um par de elétrons do NH3. Portanto, o H+ é ácido de Lewis e o NH3 vai ser uma base de Lewis. Então, a teoria de Lewis leva em consideração esses critérios. A teoria de Lewis é considerada a teoria mais abrangente porque ela não necessariamente exige meio aquoso e aqui, para ser um ácido, não obrigatoriamente tem que ter hidrogênio na sua estrutura. E também, para ser base, não precisa ter hidroxila, são vantagens que a gente percebe na teoria de Lewis. Essas teorias ácido e base vão nos ajudar no estudo dos equilíbrios iônicos. Os equilíbrios iônicos vão envolver equilíbrios de ácidos, equilíbrios de bases, vai ter o equilíbrio iônico da água, a gente vai ter equilíbrios também envolvendo sais. Vamos começar com os equilíbrios iônicos envolvendo ácidos e bases. Olha só esse primeiro equilíbrio aí, HCN em água, formando H3O+ e CN-. A constante de equilíbrio é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, e essa constante de equilíbrio é simbolizada por Ka, exatamente porque é a constante de equilíbrio para a ionização de um ácido. Qual é a ideia? Quanto maior o valor de Ka, mais forte é um ácido. O equilíbrio de baixo é o equilíbrio envolvendo uma base, NH4OH, NH4+, mais OH-. A constante de equilíbrio, concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes, é chamado de Kb, simbolizado por Kb, porque está se referindo a uma base. Quanto maior o valor de Kb, mais forte vai ser a base. As constantes de equilíbrio, elas servem então para a gente poder ver e comparar se os ácidos são fortes, fracos, se um é mais forte do que o outro, e o mesmo critério para as bases. Mas a constante de equilíbrio não é o único critério que é utilizado para determinar a força de ácidos e bases. O grau de equilíbrio, também chamado de grau de ionização, que é o alfa, ele também pode ser utilizado para determinar forças de ácidos e bases. A vantagem da constante de equilíbrio em relação ao alfa é que a constante de equilíbrio ela não muda quando você altera a concentração do ácido e da base. Mas existem relações matemáticas que fazem a correlação desse alfa com o Ka e o Kb. Isso está relacionado à lei da diluição de Ostwald. Está aí a lei da diluição de Ostwald, ó, mostra a relação do Ka com o alfa, tá? A equação de cima é para ácidos fortes,
Para ácidos fracos, o Ka vai ser igual ao alfa ao quadrado vezes a molaridade. E Kb também relacionando-se com alfa, a equação de cima é para ácidos fortes, a equação de baixo é para ácidos fracos. Então, essas equações da lei da diluição de Ostwald mostram exatamente a correlação entre o Ka e o alfa, com a molaridade do ácido, o Kb e o alfa também com a molaridade do ácido. Além dos equilíbrios iônicos que envolvem ácidos e bases, a gente tem o equilíbrio iônico que envolve a água, que é importantíssimo, porque como consequência do estudo do equilíbrio iônico da água, a gente vai chegar no conceito de pH e pOH, que são conceitos importantíssimos e que a gente aplica direto no nosso cotidiano, tá? Então vamos ver como é que funciona esse equilíbrio iônico da água. O equilíbrio iônico da água pode ser representado por essas duas equações que estão aí colocadas, tá? E a constante de equilíbrio aqui vai ser simbolizada por Kw, onde esse Kw vai ser igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Se a gente considerar a temperatura de 25 graus Celsius, esse Kw vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 14. A partir das concentrações de H+ e OH-, tomando essa temperatura de 25 graus Celsius, tomando esse Kw, a gente pode determinar se uma solução é neutra, ácida ou básica. Na solução neutra, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, 10 a menos 7 mols vezes litro a menos 1. Em meio ácido, a concentração de H+ é maior do que a concentração de OH-, e em meio básico, a concentração de OH- é maior do que a concentração de H+. O problema, gente, é que essas concentrações do equilíbrio iônico da água são valores muito baixos, 10 a menos 14, 10 a menos 10, 10 a menos 7, 10 a menos 5. A gente precisa trabalhar com números que são mais palpáveis, números que são mais fáceis. Então, o pH e o pOH foram estratégias matemáticas que nós adotamos para poder facilitar no estudo desses equilíbrios iônicos da água. Então, vamos analisar. O pH é o potencial hidrogeniônico, ele é o logaritmo decimal do inverso da concentração molar dos íons H+. O pH é menos o log da concentração de H+. Aplicando esse logaritmo decimal, eu saio de 10 a menos 9 para 9, 10 a menos 7 para 7, 10 a menos 3 para 3. Torno números mais palpáveis. E o potencial hidroxiliônico, que é menos conhecido, mas que também é estudado, é o logaritmo decimal do inverso da concentração molar dos íons OH-. O pOH é menos o log da concentração de OH-. Então, se a concentração de OH- é 10 a menos 11, o pOH é 11. Se é 10 a menos 13, o pOH é igual a 13. É importante que você lembre da escala de pH, onde a soma de pH mais pOH vai ser igual a 14. Observando a escala, se o pH, que a escala de pH é muito mais estudada do que a escala de pOH, então vamos analisar essa escala de pH. pH menor do que 7, o meu é ácido, pH igual a 7, o meu é neutro, e pH maior do que 7, o meu vai ser básico ou alcalino. Vamos analisar alguns valores de pH de soluções que a gente conhece no nosso cotidiano, para que a gente possa observar direitinho. Olha aí, a gente tem essa tabela com pHs: suco gástrico, urina, saliva, sangue, bile, suco de limão, café, leite, água da torneira e ovo. Então a gente tem aí valores de pH mostrando exatamente se essas soluções são ácidas, se elas são básicas. Então o pH nos ajuda a identificar exatamente esse comportamento das soluções. Além dos equilíbrios iônicos que envolvem ácidos e base, e esse equilíbrio iônico da água, que tem como principal consequência o estudo do pH e do pOH, a gente tem também o equilíbrio iônico que envolve os sais, que é chamado de hidrólise salina. A hidrólise salina é uma boa estratégia para a gente identificar se uma solução salina tem caráter ácido, básico ou neutro. As condições para que a hidrólise ocorra são: cátions de bases fracas sofrem hidrólise, pois esses cátions reagem com a água produzindo uma base fraca. Então, o cátion só vai hidrolisar, reagir com a água, hidrólise é a reação com a água, se ele formar uma base fraca. Ânions de ácidos fracos sofrem hidrólise, pois esses ânions reagem com a água produzindo um ácido fraco. Ou seja, resumindo, a hidrólise só ocorre quando nela é formado um ácido fraco ou uma base fraca. O cátion vai hidrolisar quando formar a base fraca, o ânion vai hidrolisar quando formar um ácido fraco, tá? Vamos ver agora alguns exemplos de hidrólise salina. Olha só,
Esse primeiro exemplo, o ácido forte com base forte formando sal e água. Um exemplo aí é o NaCl, tá? O NaCl, o Na+ não vai hidrolisar, o Cl- não vai hidrolisar e o meio vai ser neutro. Segundo exemplo, um ácido forte com a base fraca, é o caso do NH4Cl. Nesse sal, o NH4+ hidrolisa, o Cl- não. A hidrólise do NH4+ forma H+, por isso que o meio fica ácido. A constante de hidrólise vai ser calculada pela constante da autoionização da água, o Kw, dividido pelo Kb. Vamos para mais dois exemplos envolvendo hidrólise salina. Ácido fraco com base forte, o sal vai ter caráter básico, é o caso do cianeto de sódio. O íon Cn- ele hidrolisa, porque ele vai formar um ácido fraco que é o HCN. O Na+ não hidrolisa, porque ele não vai formar uma base fraca. Perceba que na hidrólise do cianeto, do Cn-, ocorre a formação de OH-, o que vai conferir caráter básico à solução salina. Nesse caso, a constante de hidrólise é o Kw dividido pelo Ka. Se eu tiver uma reação entre um ácido fraco e uma base fraca, aí o caráter do sal vai depender dos valores de Ka e de Kb. Por exemplo, o cianeto de amônio. Tanto o cátion quanto o ânion, eles sofrem hidrólise. Aqui, o que vai definir se o sal tem caráter ácido, básico ou neutro é o valor do Ka e do Kb. Nesse exemplo citado, o Kb é maior do que o Ka, então o meio fica básico. Nesse caso, a constante de hidrólise é o Kw dividido por Ka vezes Kb. Uma aplicação importante da hidrólise salina é, por exemplo, no processo de calagem, né? O que é calagem? É a adição de uma substância ao solo para poder elevar o pH do solo. Vamos ver esse exemplo aí, ó. Se o solo tiver ácido, a gente pode adicionar o carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio vai se dissociar nos íons cálcio 2+, e o íon carbonato, CO3 2-. O cálcio 2+ não sofre hidrólise, mas o carbonato hidrolisa. E ao hidrolisar, ele vai formar o OH-. Esse OH- é que vai fazer a correção do pH do solo, ele vai corrigir a acidez do solo. Quando a gente trabalha com equilíbrios iônicos, além de ácidos, bases, água e sais, é importante que a gente fale de uma solução tampão. A solução tampão é aquela que praticamente não sofre variação de pH quando a ela for adicionado um ácido ou quando for adicionado uma base. O tampão pode ser formado entre um ácido fraco e um sal derivado dele, ou o tampão também pode ser formado sendo uma base fraca e um sal derivado dessa base. O exemplo citado aí é de um ácido fraco e um sal derivado dele. Existem equações para poder calcular o pH e o pOH dessas soluções tampões. O pH é igual ao pKa mais o log decimal da concentração do sal dividido pela concentração do ácido. E o pOH vai ser o pKb mais o log decimal da concentração do sal dividido pela concentração da base. Professor, existem aplicações desses tampões no nosso dia a dia? Sim, existem aplicações importantíssimas de tampão. Vamos analisar algumas delas agora. O tampão do sangue, que é um tampão formado pelo ácido carbônico e o bicarbonato de sódio. É importante que o pH do sangue fique praticamente constante para que não tenha alteração, podendo levar a uma acidose ou uma alcalose. O tampão fosfato salino, que é de NaCl e Na3PO4, que é isotônico em relação às células, tem a mesma concentração das células. Um terceiro exemplo, a gente tem o tampão hidróxido de amônio, cloreto de amônio, que é o tampão que é muito usado em aulas práticas de laboratório. Professor, tem mais aplicações de tampão? Tem sim, vamos analisar agora. Olha só. O tampão na eletroforese, que é uma técnica que é usada para purificar macromoléculas usando um campo elétrico. É usada, por exemplo, na ciência forense e na genética. Por exemplo, nos testes de paternidade, para identificar o DNA, se utiliza essa técnica. A eletroforese ocorre em um gel que é introduzido em um tampão para manter o pH aproximadamente igual a 8. E o tampão que é usado nesse caso é o trisacetato EDTA. Ainda temos também o equilíbrio iônico, que está envolvido naquelas substâncias que formam equilíbrios heterogêneos com sólidos. É a chamada constante de equilíbrio do produto de solubilidade. Vamos analisar. Aqui a gente tem um equilíbrio heterogêneo, ó, sulfato de bário sólido em equilíbrio com seus íons. A constante de equilíbrio vai ser a concentração dos íons, Ba2+, vezes a concentração de SO4 2-.
É um equilíbrio heterogêneo porque você tem sólido e tem os íons em meio aquoso. A partir do valor do KPS, a gente tem uma noção da solubilidade daquele composto. Quanto maior o KPS, maior a solubilidade dele. Quanto menor o KPS, menor a solubilidade. E a partir desse produto de solubilidade, a gente também tem como identificar se uma solução é saturada, insaturada ou supersaturada. Olha só, temos aí o equilíbrio envolvendo o sulfato de bário, o KPS. Se a concentração dos íons for menor do que o KPS, a solução vai ser classificada como uma solução insaturada. Se a concentração dos íons for igual ao KPS, a solução é saturada e vai haver precipitação, vai ter o equilíbrio químico. E se a concentração dos íons for maior do que o KPS, a solução vai ser classificada como uma solução supersaturada. Então, gente, esses equilíbrios iônicos são importantíssimos, né? pH, pOH, correção de acidez no solo, soluções tampões no nosso sangue, por exemplo. Então, existem aplicações diversas e importantes quando a gente faz o estudo desses equilíbrios iônicos. É isso, um grande abraço e até a próxima.